26 de maio de 1991, Parque Nacional Phu-Thoi, Tailândia. Estes são os destroços do pior desastre aéreo ocorrido em território tailandês. A queda do voo Lauda 004 resultou na perda de 223 vidas, gerando diversos questionamentos. Como um acidente tão devastador assim pôde acontecer? Como a aeronave tão moderna e com a manutenção em dia pôde ter um fim tão trágico? Com base no relatório final, vou te contar em detalhes tudo o que aconteceu com o voo Lauda Air 004. O Aeroporto Internacional de Bangkok, na Tailândia, seguia com mais um dia rotineiro. A movimentação era intensa, com passageiros embarcando e desembarcando, muitos dirigindo-se aos seus portões ansiosos para chegarem ao seu destino, enquanto aeronaves aterrissavam e outras se preparavam para decolar. Dentre elas estava o voo Lauda Air 004, operado por um Boeing 767, batizado de Mozart. Fabricado em 1989, o jato foi registrado com o prefixo Oscar Eco Lima Alpha Victor. A aeronave era considerada um modelo confiável e particularmente de alta tecnologia para a época, ideal para voos de longa distância. Até o momento do acidente, o 767 obtinha mais de 7.400 horas de voo, além de 1.132 ciclos. Ou seja, estamos falando de uma aeronave relativamente nova. Vale destacar que o motor de número 2 estava na aeronave desde sua fabricação, obtendo a mesma quantidade de horas e ciclos desde o primeiro voo do 767. Já o motor de número 1 foi instalado em 3 de outubro de 1990, acumulando mais de 2.900 horas de voo, além de 456 ciclos. Conforme relatório final, a pequena variação na contagem de horas e ciclos entre os dois motores não é conhecida. Vale ressaltar que essa companhia aérea pertenceu ao tricampeão de Fórmula 1, Niki Lauda, que sempre foi um apaixonado por aviação. Na cabine dos pilotos estava o comandante Thomas Welk, de 48 anos de idade. Um piloto com ampla experiência, obtendo mais de 11.700 horas de voo. Ao seu lado estava o primeiro oficial Joseph Tanner, de 41 anos de idade. Ele obtinha uma experiência de 6.500 horas de voo. Além dos pilotos, a tripulação era composta por 8 comissários, considerada altamente capacitada. Todos os procedimentos de segurança estavam em dia, não havendo qualquer indício de falhas humanas anteriores ou treinamento inadequado da equipe. A rota do voo 004 tinha como partida o aeroporto de Kai Tak, em Hong Kong, escala em Bangkok e seu destino final, o Aeroporto Internacional de Viena, na Áustria. O voo entre Kai Tak e Bangkok ocorreu sem qualquer problema. Em Bangkok, a aeronave foi reabastecida, recebeu novos passageiros e cargas. Antes da decolagem até seu destino final, os pilotos realizam todos os procedimentos para o voo até Viena. Com 223 pessoas a bordo, sendo 213 passageiros e 10 tripulantes, às 23 horas e 2 minutos, o 767 era autorizado para taxiar até a pista 21L. Às 23 horas e 15 minutos do horário local, a aeronave decola rumo à Áustria. A decolagem aconteceu de forma normal e durante os primeiros minutos não havia sinal algum de que algo daria errado. Após a decolagem, o copiloto faz contato com a torre. Bangkok, boa noite, Lauda Air. Lauda 004, boa noite. Identificado, manter a 7.000. 4 minutos depois, o primeiro oficial exclama algo. Droga, isso continua, isso está acontecendo. Referindo-se a um aviso no painel do 767 referente ao reversor esquerdo. Voltando um pouco antes da decolagem em Kai Tak, o comandante teria notado no histórico de manutenção da aeronave
que houve um serviço realizado exatamente referente à mensagem no qual aparecia na tela do jato. Essas mensagens eram de falhas enviadas referente ao reversor de empuxo do motor esquerdo. Essas falhas já vinham sendo solucionadas pela equipe de manutenção da Lauda, porém o problema era intermitente há quase 6 meses. Seguindo as orientações da Boeing, os mecânicos substituíram alguns componentes de dentro do reversor de empuxo. Isso funcionaria por pouco tempo e depois de alguns voos, essas mensagens de falhas voltariam a aparecer. 15 minutos após a decolagem, o copiloto exclama: o reversor foi acionado. Naquele momento, a aeronave estava a uma altitude de 24.700 pés, ou um pouco mais de 7.500 metros de altura. Contudo, 24 minutos após a decolagem, em meio à escuridão da noite, o reversor de empuxo do motor esquerdo foi ativado espontaneamente. Após isso, a aeronave fez um movimento para a esquerda e, em seguida, uma violenta inclinação para baixo. Em fração de segundos, diversos alarmes soam na cabine. Neste momento, os pilotos ficam praticamente sem saber o que fazer. O reversor é projetado para redirecionar o fluxo de ar dos motores para frente, auxiliando na frenagem após o pouso. Porém, quando ativado em pleno voo, provoca um arrasto em apenas um dos lados da aeronave, o que cria um desequilíbrio aerodinâmico quase impossível de ser controlado e menos ainda corrigido. Sendo assim, a asa esquerda imediatamente sofreu uma perda de sustentação e a aeronave começou a girar descontroladamente. O 767 se desintegrou no ar e os destroços caíram sobre a selva montanhosa de Phu-Thoi, uma região remota e de difícil acesso na Tailândia. Infelizmente, todas as 223 pessoas a bordo perderam a vida. As investigações do acidente ficaram a cargo das autoridades tailandesas, com suporte da Boeing e da NTSB, o órgão de segurança dos transportes dos Estados Unidos. O que se descobriu foi alarmante. O sistema elétrico hidráulico falhou e impediu o acionamento do reversor. O relatório apontou que parte da seção do leme e do elevador esquerdo acabou se rompendo devido à sobrecarga da turbulência. Em seguida, o estabilizador horizontal direito também se rompeu, enquanto os pilotos tentavam salvar a aeronave do violento mergulho. Em seguida, parte traseira do 767 foi arrancada, levando à separação do estabilizador horizontal e da cauda. Sem qualquer tipo de controle e sem os estabilizadores, uma grande tensão foi causada nas asas, o que fez com que elas rompessem da fuselagem do Boeing, gerando uma grande explosão. Apesar de vários avisos prévios de que era teoricamente possível o reversor abrir em voo, a fabricante do motor e da aeronave não havia implementado mecanismos totalmente confiáveis para impedir esse tipo de ocorrência. Os destroços recuperados indicaram que o mecanismo do reverso se encontrava em posição parcialmente implantada no momento do impacto. Testes em simuladores realizados pela Boeing e a FAA confirmaram que, em caso de abertura do reversor, a aeronave se tornaria incontrolável em menos de 10 segundos, pois uma força de arrasto assimétrica seria quase impossível de ser compensada, mesmo com ações corretas e imediatas da tripulação. Outro fato é que uma atualização do software que deveria inibir esse tipo de evento ainda não havia sido implementada no avião da Lauda. As investigações apontaram que existiu evidências que os pilotos levaram cerca de 10 segundos para desligar o motor esquerdo, no qual estava o reversor aberto indevidamente. Porém, já era tarde demais. Após a tragédia, novas diretrizes foram emitidas para todas as companhias operando Boeing 767 com motores PW4000. A Boeing foi obrigada a modificar o sistema de travamento dos reversores e tornar o aviso da cabine mais eficaz. Além disso, reforços estruturais e procedimentos de emergência foram revisados e incluídos nos treinamentos das tripulações ao redor do mundo. O acidente levou à emissão de diversos boletins de serviço para correções nos sistemas de reverso da frota Boeing 767.
propondo a instalação de bloqueios mecânicos adicionais nos reversores, o reforço para impedir que o mecanismo ativasse em voo, revisão dos critérios de certificação e testes de segurança, atualizações nos manuais de treinamento de pilotos com simulações de falha no reversor em voo. Também foram recomendados pelos órgãos investigadores. Após o desastre, Nick Lauda não aceitou as explicações oficiais. Ele mesmo liderou uma investigação independente e conseguiu provar que a falha do reversor ter sido ativada em pleno voo foi da fabricante da aeronave. Lauda processou a Boeing e o caso foi encerrado com acordo confidencial. O acidente do voo Lauda Air 004 entrou para a história como um dos mais trágicos e emblemáticos da aviação comercial. Esse desastre foi o primeiro da história causado por esse tipo de falha em um Boeing 767, mas infelizmente não seria o último caso envolvendo reversores. Em 1996, ocorreu algo parecido aqui no Brasil, envolvendo o Voltan 402, que caiu de forma drástica após a abertura indevida do reversor logo após a decolagem. A história desse desastre eu te conto nesse vídeo que está aparecendo em tela. Clique nele que nos vemos lá em poucos segundos.